Primeiro, cumprimentar o autor, o Roger, pelo livro. Na hora do debate, eu tenho algumas perguntas, mas uma delas norteia uma coisa assim: você assinaria sozinho o livro, sem nomear qualquer espírito ou qualquer coisa? Sim, claro. Tanto que o livro é um trabalho conjunto, não é só do espírito, é meu e dele. Né? Tá, ok. Eu acho que isso é uma coisa fundamental, tá? Para aproximar o humano, respeitando a visão de todos, né? Às vezes, muitos de vocês que me vêm aqui de sábado perguntam, e já viram falar que às vezes as pessoas me questionam aqui fora, porque o modelito aqui não dá para esconder muita coisa. Então é assim: o que faz um monge budista num centro espírita? E eu digo: este lugar me oferece a oportunidade de praticar o amor. Só isso. Porque, inclusive, responder caridade tem orgulho nessa palavra. Me colocaria num lugar melhor do que o outro. E não é nesse lugar que eu me coloco quando eu venho aqui de sábado. Eu venho aqui porque esse lugar me oferece a oportunidade de praticar o amor. Para nós budistas, o sentido de amor e compaixão. O que é amor? Assim, de uma maneira bem plana, bem simples. Amar alguém significa ser um facilitador para que essa pessoa experiencie felicidade. Ter prática de compaixão significa ser um facilitador para que as experiências de sofrimento dessa pessoa diminuam. E ética, enquanto uma ação no mundo, seria que nossas ações de corpo falimente jamais venham a ser causa e condição de sofrimento a alguém. Só isso. Muito bom. Eu tenho problemas com coisas assim: nova era, a era disso, a era daquilo, a era da aquário, a era de peixes. E eu fico pensando, por que não existe a era humana? A era humana, simplesmente era humana. Onde eu não vou precisar de nenhuma alegoria, nenhuma purpurina, nenhum nada, para eu me sentir responsável pelo bem-estar do outro. Bom, mas por que eu estou querendo falar tudo isso? Porque, primeiro, desaprovamos o título da defesa do colega. Ele já errou no título. Esse título não condiz com o discurso, não foi congruente. Já desaprovamos a banca. 2, teve uma parte lá que ele diz, o slide diz assim, que as religiões escravizam as pessoas. Eu nunca fui tão livre na minha vida como um monge. Nunca. Porque ter me tornado um monge me deu a liberdade de reconhecer plenamente a minha ignorância e reconhecer o quanto todos os seres são capazes de produzir em mim algo de bom. Talvez lá nos meus tempos de empresários, com certeza eu não tinha essa visão que eu tive a partir de ter me tornado um monge budista. Mas hoje eu também digo, eu não preciso desta roupa, eu não preciso do título de monge, de lama, e nem dizer que eu sou budista, porque isso é rótulo. O Buda, meu grande mestre, Chogyam Rinpoche, principalmente ele, me ensinou uma coisa fundamental. A única coisa que nós temos que ser no mundo é ser humano. Resgatar em nós duas coisas fundamentais. Nós somos, vou pegar emprestado o título de um livro do autor Francisco Varela, que foi o título que me levou à defesa da minha dissertação de mestrado, a mente incorporada. Então é isso que nós somos, uma mente incorporada. Mente no nosso sentido budista, que está para além de forma, de tamanho, de cor, de peso, de nada. A mente é a experiência em si. Não é uma entidade habitando um nada. A mente está para além de tudo isso. Mas esse corpo humano e os seus 5 sentidos me levam às experiências necessárias para que eu reconheça o meu ego, para que eu reconheça os meus apegos, para que eu reconheça a expressão do ódio, do amor, da inveja, dos ciúmes, da cobiça,
mas que eu reconheça também o poder do amor, da compaixão, da generosidade, da paciência, da tolerância, e ser capaz de focar meus esforços como ser humano no mundo, na produção de benefício e felicidade de todos os seres. E aí, buscando Shantideva, um grande filósofo indiano, que eu já dei esse ensinamento aqui na casa várias vezes, que é a verdadeira felicidade que nós podemos experienciar é perceber a felicidade que somos capazes de proporcionar ao outro. E o sofrimento é quando nós buscamos a felicidade de nós mesmos, esquecendo o outro. Então, agora eu queria falar duas coisas que o Roger abordou, que eu acho isso fundamental também, que é espiritualidade e religiosidade. Então, a espiritualidade é a nossa condição inerente dessa mente incorporada, dessa nossa experiência de vida. Habitamos uma experiência espiritual. Temos o corpo, um veículo, que é o facilitador da nossa evolução. No budismo nós vamos falar, até que cheguemos ao estado desperto. E cada religião vai colocar do seu nome, da sua forma, não importa, o endereço é o mesmo, né? Mas espiritualidade não tem nada a ver com religiosidade. Espiritualidade está exatamente nesse sentir. Não é o sentir que eu estou dizendo, sentir físico, mas é o sentir para além do físico. Mas o físico continua sendo o meio por onde essa experiência vai se realizar, para que eu possa entender para além dela. Então, isso é espiritualidade. Religião é simplesmente um método. Então, aqui tem o método budista, o método islâmico, o método espírita, o padre não está aqui, o rabino já foi, mas um método católico, um método judaico, e tem um método ateu e um método agnóstico. Então, espiritualidade é essa capacidade de sentir, mas sentir para além do físico, sentir para além do sensorial. Mas eu ainda preciso do sensorial. Mas quanto mais a minha consciência evolui, mais eu não brigo mais com o sofrimento, mais eu não brigo mais com o meu envelhecimento, mais eu não brigo mais com nada. Porque na minha evolução espiritual é quando eu começo a experienciar a compaixão e o amor. E aí eu começo a me liberar dessas outras coisas. Mas esse instrumental é uma ferramenta que eu preciso. Então, numa coisa eu acho muito legal, na fala do Roger, na ideia que ele propõe, que é essa experiência. Mas uma coisa, talvez, na minha ignorância, eu já confesso um ser ignorante que eu sou, eu percebo que ainda há necessidade da preservação do Islã, do Dharma, do catolicismo. Por quê? Ainda há um sofrimento muito intenso no mundo. Ainda há necessidade de haver métodos pelos quais as pessoas podem, pelo menos, eu detesto essa forma, sendo um monge budista, o que eu vou falar, pelo menos ter uma forma, um formato, onde eu consiga ter uma referência de mim mesmo, e a partir dessa referência eu consiga crescer, eu consiga evoluir. Se eu falo de um universalismo, eu percebo que o universalismo seríamos todos nós, vivendo a essência dos métodos que optamos, pela experiência que aquele método nos oferece naquele momento, porque nós estamos em constante evolução, para que nós possamos renascer. A beleza do ser espiritual é que ele se recria a cada momento, porque cada momento é um passo na jornada dele. Obrigado.